Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Estamos de volta, 13 horas e 32 minutos, e hoje eu recebo aqui no estúdio da Rádio Monte Roraima a doutora Denise Matias, que é a nossa cirurgiã pediátrica, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Primeiramente, boa tarde, doutora. Boa tarde, Hélio. Tava com saudade. Eu também. A gente tava com saudade, eu dela e ela de mim, porque vocês estavam acompanhando os programas gravados, mas hoje estamos ao vivo aqui, esperando inclusive a sua participação, 991541079. Pode mandar sua mensagem, porque hoje a gente vai falar sobre a hipospádia. Eu vou fazer um breve resumo. A hipospádia é uma condição congênita que afeta os meninos, em que a abertura da uretra, por onde sai a urina, ela não está na ponta do pênis, mas em uma outra posição, podendo variar desde logo abaixo da ponta até a base do órgão. Embora o nome possa assustar, é uma situação relativamente comum e, na maioria dos casos, é tratável com cirurgia, não é isso, doutora? Isso, é com cirurgia. O que é hipospádia, então? Bom, a hipospádia, você já descreveu bem aí, né, que é uma alteração na abertura do meato. É como se fosse uma malformação? Na verdade é uma falha durante o período de formação da uretra, ali no início da gravidez. Uhum. Então, ocorre essa alteração e o tratamento, Hélio, a gente vai falar daqui a pouco, mas envolve a cirurgia. Mas o importante é que o diagnóstico ele deve ser precoce, né? Logo após o nascimento, durante o primeiro exame físico de preferência. Sim. E essa criança deve ser encaminhada para um cirurgião pediátrico para a gente acompanhar e, no momento adequado, fazer a correção cirúrgica. Doutora, quais os tipos de hipospádia? Existe mais de um tipo de hipospádia, pelo visto? E como é que eles são classificados? Essa classificação é de acordo com o local onde sai a abertura da uretra. Uhum. Então, tem aquela abertura que ocorre mais próximo da glande, quer dizer, na parte mais distal do pênis, que, em tese, elas são um pouco mais fáceis de se corrigir. Tem aquelas que se abrem no meio do corpo peniano. Inclusive, Hélio, a hipospádia ela pode ser perineal. O meato uretral ele pode abrir na região do períneo. Então, nesses casos... Ou seja, próximo ao ânus? Entre o ânus e o pênis. E nesses casos, às vezes, o escroto ele pode ser bífido, ele pode ser dividido. E quando a gente não consegue palpar as gônadas, os testículos, é necessário a gente fazer uma investigação para anomalias de intersexo. Ou seja, a hipospádia ela pode ter essa abertura em qualquer lugar. É como se fosse, a senhora fala intersexo, o popular hermafrodita. Isso. Ou seja, pode ser que o hipospádia seja uma pessoa de dois sexos, é isso? Que ela pode ter uma alteração genética, né, que a gente chama de, pode ser hermafrodita, pseudo-hermafroditismo, mas isso aí é quando tem aquela hipospádia bem proximal. E aí, como é o tratamento nesses casos, quando o médico percebe que realmente existe essa condição? Olha, ele faz a cirurgia ou ele não faz? Não, tem sempre indicação de fazer a cirurgia. O que acontece é que a gente precisa ter um diagnóstico, um estudo diagnóstico melhor quando essa hipospádia é perineal, que são os casos mais raros. O mais frequente é que a hipospádia, que o meato uretral saia em alguma região do próprio pênis, tá? Então, o tratamento envolve a correção cirúrgica. Além do meato uretral sair na região mais anterior do pênis, ele também pode ter uma curvatura, que a gente chama de cordi, que é o encurvamento do pênis. Então, a cirurgia ela é feita também para corrigir essa curvatura,
para que no futuro a função peniana... Ele fica igual um cabeça de ganso, alguma coisa desse Não, sentido. fica com uma curva. Quando tem Uma a ereção, curvatura. o pênis não fica reto, ele fica curvo. Ah, entendi. Como Aí, se fosse um cabide mesmo. Isso. Aí isso atrapalha a vida sexual depois, né, do adulto. Então, é preciso corrigir isso também. Doutora, a gente já tem pergunta aqui dos nossos ouvintes. Olha, você que está participando, fica prestando atenção na nossa entrevista e pode mandar mensagem, tá? A dona Maria da Conceição, ela é avó, cuidadora, ela tá lá no bairro Messejana e ela fala: doutora, meu netinho nasceu com esse negócio chamado hipospádia. O médico explicou, mas eu fiquei sem saber direito. Isso vai atrapalhar o crescimento dele? Ele vai poder brincar normalmente, casar, ter uma vida boa? A coisa de vó, né? Sim. Preocupada. Olha, ele vai. A cirurgia é justamente para permitir que essa criança tenha uma vida normal quando chegar na fase adulta. Então, é preciso passar pela consulta com o cirurgião pediátrico para a gente avaliar e explicar melhor. É muito importante que os pais, que isso seja bem explicado quando se tem o diagnóstico da hipospádia, para que os pais possam entender que é uma cirurgia muito delicada, ela é trabalhosa, dependendo do caso, a grande maioria das vezes a criança precisa ficar com uma sonda na uretra depois da cirurgia durante 7 dias. Muitas vezes a gente precisa organizar e fazer a cirurgia por etapa. Às vezes não é só uma cirurgia, mas é importante saber que no final o resultado fica muito bom e a criança vai ter uma vida normal. Olha, o João Pedro também, motorista de aplicativo, pai de primeira viagem do Renato, lá do Pintolândia. A gente só descobriu quando trocava a fralda que o xixi saía para baixo. Essa condição pode atrapalhar meu filho a ter filho um dia? Tô preocupado com o futuro dele como homem, sabe? Não, tem sempre essa preocupação. Isso é bastante comum e compreensível, mas o importante é saber que a cirurgia resolve esse problema da uretra. Isso não vai atrapalhar na fertilidade e nem na virilidade do menino. O ideal é que essa cirurgia seja feita, a gente acompanha, né, no primeiro ano de vida, e o ideal é que essa cirurgia seja feita entre o primeiro ano de vida e o segundo, até os 18 meses. Eventualmente, as crianças chegam mais tardiamente para a gente. Por que a gente corrige nessa faixa etária? Para evitar que a criança comece uma vida social e os coleguinhas fiquem prestando atenção, porque às vezes a criança ela não vai conseguir urinar normal. Às vezes ela vai ter que ficar sentadinha no vaso para urinar, que aliás é até o ideal mesmo, mas não é o que ocorre. Então a gente faz a correção antes que a criança tenha essa vida social e para não sofrer bullying, né, questionamento dos coleguinhas. Então existe essa idade ideal para a gente fazer. Doutora, a gente tem uma mensagem aqui também da Sueli, agente comunitária de saúde lá de Alto Alegre. Tenho 3 crianças na vila com o mesmo problema. Tem 3 crianças na vila com o mesmo problema. A gente começa a pensar se é alguma coisa da água, da alimentação ou até algum remédio que as mães tomaram. Isso tem relação com algo da gestação? Olha, ela é uma doença multifatorial. O que se observa é que durante a formação da uretra, normalmente, se a mãe fez fertilização in vitro, se ela precisou usar hormônio durante a gravidez, existe uma incidência maior nesses casos de mães que tiveram que usar hormônio durante a gravidez. Uhum. Mas a hipospádia ela é bastante comum. É, em média, um caso para cada 300 meninos, né? Então, muito comum, é comum, é bem comum. Inclusive, olha, tem uma pergunta que fala justamente sobre isso. O Edivaldo, de 64 anos, líder comunitário de Caracaraí. A gente nunca ouvia esse nome no passado. Será que isso sempre existiu e ninguém sabia diagnosticar, doutora Denise? Tem aumentado hoje em dia por alguma razão?
Não, a razão que eu falei é essa, né? Que é mais comum quando nas mães que fazem tratamento para engravidar e normalmente precisam usar hormônio durante a gravidez. Eu acredito que hoje você tem mais diagnóstico do que antes, né? Mas a proporção é essa, é 1 para 300, às vezes pode chegar até a 1 para 80, se na família tiver o pai, né? Se o pai teve hipospádia, o filho tem uma chance maior de ter. Mas assim, Pode ser hereditário, então, né? não é hereditário, mas pode ser mais frequente, né? Uhum. Mas assim, o diagnóstico talvez seja uma melhoria no diagnóstico, porque mais antigamente a pessoa nem importava com isso, né? Sim. A Jéssica do Nova Cidade, meu bebê tem 8 meses e faz xixi de lado. A enfermeira comentou que pode ser hipospádia. Como que confirma isso? Tem que fazer exame ou só olhando já deu para saber? Já dá para saber? É através do exame físico. Geralmente, você vai ver que o meato uretral, o buraquinho onde sai a urina, ele não está na ponta do pênis. Além disso, existe um excesso de pele na parte de cima do pênis. Como se tivesse, sabe aquele capuz que você veste do casaco? A pele ela fica um pouco aberta e ela fica maior, é como se ela ficasse maior e mais solta. Então, é no exame físico. Se ela tem essa possibilidade, é bom passar por um pediatra, pegar o encaminhamento e agendar a consulta com a gente lá no hospital. Então é a olho nu, né, doutora? Não o é exame difícil físico de mesmo. você saber. A dona Raimunda, ela diz: minha filha tá muito nervosa porque falaram que o pipi do bebê é diferente. E a gente quer saber se isso vai trazer bullying. Com certeza vai, né? Vergonha ou trauma para ele quando for maior. Olha, se, se a gente faz o tratamento agora, durante essa idade correta, na vida adulta ele vai levar uma vida normal. É necessário cirurgia, tá, dona Raimunda? Pra ele ter uma vida normal, né, doutora? Tem que fazer a cirurgia, gente. Olha, obrigado. Todo mundo que tá mandando mensagem. A gente está ao vivo aqui no estúdio da Monte Roraima. São 13 horas e 44 minutos. E a gente recebeu mensagem também do Rian, estudante. Ele tem vergonha de falar, mas desde pequeno o meu xixi sai torto e para baixo. Nunca contei pra ninguém. Agora vi um vídeo sobre pós-PAD e fiquei encucado. Tem como tratar isso depois de grande? Tem sim. E é mais comum do que ele imagina, né, doutora? É bastante comum. E assim, a orientação que eu dou, mesmo sendo adulto, se você acha que tem uma hipospádia, olha, pode agendar a consulta com um cirurgião pediátrico também. Porque nessa parte aí, normalmente, outras especialidades não têm a prática que a gente tem. Então, pode agendar. Se for o caso, pode agendar comigo que eu faço a avaliação também. Exatamente, Rian. Já procura a doutora Denise Matias, cirurgiã pediátrica, tá bom? A gente também fala com a Vanessa, ela é professora da rede pública lá de Iracema. A mãe de um aluno me procurou chorando depois de uma consulta. Ela entendeu que o filho dela pode ter problemas com autoestima no futuro. Existe apoio psicológico nesses casos? Onde indicar? Será que tem a ver com pós-PAD? É isso, Vanessa? Não sabemos, né? Não tá estruturado para pós-PAD. Se for, você retorna pra gente, tá bom, Vanessa? O Carlos também. Li alguns casos são só estéticos, mas como pai, quero saber. É só aparência mesmo ou pode atrapalhar na função sexual urinária? Como decidir se deve operar? Olha, se não operar, aí você tem duas questões. Esse excesso de pele, ele não é só a parte estética, porque ele vai atrapalhar durante o ato sexual. Pode atrapalhar a gravidez também, porque se o meato uretral fica muito anterior, ele não vai conseguir, né, colocar os espermatozoides na cavidade vaginal. Outra coisa, se tiver esse cordi que eu falei, que normalmente quando a hipospádia é mais na região do pênis, o pênis fica curvo. Se ele fica curvo quando está ereto, ele não vai conseguir ter uma penetração. Então, é necessário fazer, gente. Não é questão de estética, não é só isso.
tá? Eu vejo que muitos pais ficam preocupados, assim, com a Com o estética, desempenho sexual com a também da aparência. criança, né, já. Também, A criança mal cresceu, já, né, já estão preocupados. É. Carlos, é cirúrgico mesmo, tá? Não tem nada a ver com estética. Tem a ver mesmo com uma vida normal, né, doutora? A Neide também, na comunidade tem muito nascimento sem acompanhamento médico. Como a gente pode orientar as mães a identificar essa condição logo nos primeiros dias, doutora? Olha, como eu falei, você vai avaliar, vai ver se tem essa pele solta, né? Recobrindo ali a glande só em uma parte. E vai olhar onde é o meato uretral, o buraquinho onde sai o xixi. Se não é na ponta da glande, se ele está em outro lugar, então isso significa que pode ser uma hipospádia e precisa ser avaliado. O Ítalo também estudante de medicina da UFRR. Olha, os estudantes também estão todos em peso aqui, viu, doutora? Na prática clínica, quando é indicado operar uma hipospádia distal sem curvatura? E qual técnica é mais utilizada atualmente no SUS, doutora? Olha, se é uma hipospádia distal, depende, né? Porque se ela for da parte ali do sulco coronal, só a glande aberta, aí você só faz um avanço meatal, que a gente fala. Que aí você pode fazer uma técnica chamada MAGPIE. Mas assim, existem várias técnicas e a gente vai ver qual é a melhor de acordo com a localização do meato uretral. A Lucinéia, mãe de gêmeos, lá do Cantar. Um dos meus meninos nasceu com hipospádia e o outro não. Existe explicação para isso? É genético? Pode ter relação com a posição no útero ou algum outro fator, doutora? Não, como eu falei, ela é uma doença multifatorial e, por exemplo, depende o que vai fazer o fechamento da uretra ali. Tem uns receptores de hormônios lá na pele do pênis da criança. Então, se tem alguma alteração nesses receptores, isso atrapalha o desenvolvimento da uretra. Então, por isso que um dos gêmeos, que nunca é geneticamente igual, né? Então, essa pequena diferença que causa essa alteração. Olha, obrigado. Muita gente participando do tema. A Márcia também. Como orientar os pais no pré-operatório? Eles sempre ficam com medo da anestesia geral. Tem risco alto nessa idade, doutora? Olha, o que a gente fala em relação à anestesia? Hoje nós temos procedimentos para fazer anestesia em crianças pequenas com muita segurança. Então, quanto a isso, nós temos profissionais especializados e já com bastante prática nessa parte. O pós-operatório, normalmente a gente deixa um curativo. Esse curativo, ele é doloroso para trocar? Nós fazemos no centro cirúrgico com a criança sedada. Olha, a Eliane também, depois da cirurgia, o bebê sente dor. Como fazer o curativo e evitar infecção em casa, sem ter que voltar toda hora no posto? É o seguinte, quando é feita a cirurgia, a criança, a maioria das vezes, né, ela vai ficar com uma sondinha durante 7 dias. Nesse período, nós deixamos a criança internada, porque ela vai receber medicação para evitar infecção e para evitar que ela sinta dor. Hoje também, gente, nós temos medicações que melhoraram muito o pós-operatório em termos de analgesia, ou seja, para o paciente não sentir dor. Esse primeiro e segundo curativo, ele é trocado por nós mesmos, pelo próprio cirurgião. De forma que quando a criança vai para casa, ela já vai com cuidado menos assim, não precisa fazer curativo. É higienizar e usar as medicações que a gente orienta. Olha, tem mais uma pergunta aqui de um adolescente, o Davi, de 15 anos, lá do Centenário. Tenho medo de contar pro médico, toda vez que vou ao banheiro fico constrangido. Se eu tiver hipospádia, tem cirurgia para adolescente também ou é tarde demais? Não, tem sim. É igual o caso do Rian, de 17 anos, viu, mesmo sendo adulto, Davi? precisa. Olha, então procure a doutora Denise Matias para você poder
fazer uma orientação, ter uma orientação melhor dela, tá? A Aline, a última que não tá, já estamos encerrando. A Aline, lá do Iramutã, olha, muito obrigado, viu? Todo mundo tá participando aqui do programa, de quase praticamente todo o estado, né, doutora? Levar meu bebê para Boa Vista é muito difícil, são muitas horas de estrada. Tem alguma ajuda do governo? Ah, isso aí já é complicado, né? Precisa fazer essa cirurgia, quem mora longe? Enfim, você tem que procurar o posto de saúde, Aline, e procurar saber melhor para você poder vir tratar, né, a criança aqui em Boa Vista. É a melhor opção, né? Não temos médicos aí no interior do estado, principalmente no Iramutã, para fazer esse tipo de cirurgia. Olha, doutora, muito obrigado. Bombou hoje de pergunta, quase 20 perguntas aqui. Quero lhe agradecer, obrigado. Aproveitando, diga para todo mundo onde é que a senhora atende, para todas essas pessoas, principalmente para o Rian, de 17 anos, que tem pós-pádia, para o Davi, de 15 anos também, e para as mamães e para os papais que participaram. Diga onde é que a senhora atende, doutora. Bom, gente, eu atendo na Clínica da Criança, Menino Jesus. Quem quiser pode ligar lá e fazer o agendamento, né? Uhum. E na rede pública, as pessoas aí do interior, elas precisam de um encaminhamento para fazer esse agendamento, porque essa cirurgia só é feita aqui em Boa Vista. No interior não é feito, tá? Mas o meu consultório é lá na Clínica da Criança, Menino Jesus. Então pronto, eu já vou passar o contato para vocês. Anotem o contato para você agendar uma consulta com a doutora Denise, cirurgiã pediátrica, tá? 991 15 0010. 991 15 0010. Fala, oi doutora, eu vi o programa na rádio. Pronto, ela já vai estar sabendo do que é. E aí aproveita e já agenda a sua consulta. Tem o 3626-9194 também, 3626-9194, que é o telefone lá da Clínica da Criança Menino Jesus. Doutora, muito obrigado. Semana que vem a senhora tá de volta, né? Pra gente falar sobre um outro tema. E pronto, olha, todo mundo que participou, muito obrigado. Doutora Denise, semana que vem, segunda-feira, está de volta no mesmo horário, às 13h30, aqui com a gente, falando de mais um super tema. E sexta-feira também estamos, a doutora Denise retorna como voluntária do IPC. Não é isso, doutora? A gente vai para um breve intervalo dos nossos anunciantes e já tem mais Doutor Me Consulta. Não sai daí. Ei!